Claro que a IEL começou nos anos 1600, não é mesmo? Mais ou menos isso? Então, de qualquer maneira, começou como uma escola de teologia, um seminário para ensinar pregadores e por aí vai. Mas então, foi convidado para pregar nessa fraternidade, algo assim? Você foi convidado para pregar para estudantes de direito. Nós fomos lá e não sei quem patrocinou, mas eram estudantes de direito. E eu lembro que tinham muitos jovens lá. E eu não sei se você estava conosco, mas eles nos levaram para ver a Biblioteca da Lei, que era uma das maiores do mundo. É isso mesmo, eu tinha esquecido. E eles tinham a maior turma que já tinham recebido. E o lugar estava lotado e por aí vai. E me deram um tópico para pregar para as pessoas e por aí vai. Mas o Senhor falou ao meu coração e disse: fale do problema com as drogas e minha habilidade e meu poder de libertar os cativos. E eu falei alguns minutos sobre o que eles tinham pedido e nem foi muito bem e tal, mas aí então eu comecei a falar desse problema que o Senhor tinha mandado. E o Espírito de Deus, não sei se você lembra, veio sobre aquele lugar e as pessoas estavam chorando e soluçando. E eu me lembro de tentar, depois de orar com eles, com vários deles, perguntei quem precisava de ajuda com esse problema e muitos vieram à frente. Tentando sair dali, tinha muita gente no corredor, pessoas muito bondosas e graciosas, e um jovem falou assim: Irmão Swagger. Ele apontou para outro jovem e disse: O pai desse menino era do gabinete de algum presidente. E então ele falou: ele está em apuros, as drogas estão matando ele. E ele é judeu. Você pode orar por ele? E eu lembro de impor as mãos sobre ele e pedir o Senhor para ajudá-lo. Mas aquilo era o Espírito de Deus que se moveu naquele lugar. E não importava se a maioria das pessoas ali, não todos, mas a maioria ali tinham pais que eram pessoas importantes na nação, algumas das pessoas mais ricas da nação. Não fazia diferença. Era o pecado que estava matando e destruindo a eles. E somente o poder de Deus podia libertar os cativos, nos mostrando que não existe um evangelho para uma certa pessoa e outro evangelho para outra. É o mesmo evangelho. O problema é o pecado e a solução é Jesus Cristo. E ponto final. Eu gostaria de dizer que foi uma honra estar ali com você. Sua secretária, a Bonnie, me ligou naquele dia e falou: Você pode ir lá? E eu lembro de encontrar com vocês no aeroporto. Entrei no avião e quando chegamos lá, entramos nesse prédio muito bonito, como devia ser. Então fui para a parte de trás, o irmão Swagger na parte da frente, e eu estava sentado ali, estava cheio de estudantes, e havia um silêncio profundo, todos escutando o irmão Swagger, e lembro que ele falou do abuso de drogas e sobre como libertar os cativos, e eu queria saber o que você iria pregar naquela noite, irmão Swagger. E você falou que as pessoas precisavam sobre o problema com abuso de drogas e você contou algumas histórias, deu passagens bíblicas e foi um grande mover de Deus. E você está certo, foi o evangelho que os alcançou no poder do Espírito. E vidas foram tocadas. Não sei se você ouviu nada sobre o que aconteceu depois ou não, mas olha, te deram atenção total e te respeitaram. Estamos falando de algo sobrenatural. Certo, não é algo que o homem pode produzir. E o que temos visto em muitas igrejas é o homem tentando produzir algumas coisas falsas, como você falou, o mover de emoções ou tentando estabelecer algum tipo de atmosfera ou algo dessa maneira. E o homem não pode produzir isso. Só o Espírito Santo pode produzir isso. Nós estivemos em, não sei se foi Fresno, na Califórnia, ou em Long Beach, quando nós estávamos fazendo uma cruzada. E então, é, eu e a Francis fomos buscar algo para comer depois do culto de domingo. Era o último culto daquela sequência. Foi maravilhoso, Deus tinha se movido ali. Então,
Fomos para um restaurante do outro lado da rua. Estava lotado de pessoas da cruzada. Lotado mesmo. Eles tinham colocado mesas a mais ali e as mesas estavam quase encostando uma nas outras. E estávamos com um homem e a sua esposa. Ele trabalhava na Bolsa de Valores e ele apoiava muito o ministério e por isso apreciávamos muito a ele. E ele e a esposa dele saíram para pegar algo para comer. Então ele disse: Irmão Swagger, eu preciso de fazer algumas perguntas. Eu falei: Ué, pode perguntar. E ele disse: Eu não entendo esse negócio do Espírito Santo. Eu não entendo. Por exemplo, ele disse: Eu ouvi porque nessa tarde fui até a frente receber e não recebi nada. E aí ele falou: ele trabalhava em uma bolsa de valores e era uma pessoa muito reservada. Assim, muito reservada mesmo. E ele falou: eu estava de pé ali e o homem ao meu lado e centenas de pessoas tinham ido até a frente. E ele falou: o homem ao meu lado começou a latir como se fosse um cachorro e perguntou: Você quer dizer que isso é orar em línguas? E eu falei: Olha, eu não escutei, não tenho como dizer, não posso responder a sua pergunta. E quase que instantaneamente, na mesa ao lado, uma senhora levantou a voz dizendo: Irmão Swagger, eu posso dizer alguma coisa? E eu nem sabia quem ela era. O cabelo dela era branquinho. E ela disse: Eu fui uma missionária com as Assembleias de Deus por 60 anos, muito tempo. E disse: Todo o meu ministério era na África. E ela disse: Acabei de aposentar e eu acabei de voltar da África e não vou voltar para lá. E disse: Eu ouvi aí a conversa de vocês. E ela disse: Eu escutei aquele homem que você está mencionando. Pode parecer que era um cachorro latindo, mas era um idioma falado em uma das tribos. E ela falou: Eu não posso te falar o que ele disse, mas já ouvi essa língua muitas vezes, a língua desse povo. E um pouco depois, na realidade, não era um cão, era como se fosse algo clicando. É isso aí, exatamente. Era um barulho de algo clicando e não um cachorro. É isso mesmo, você está coberto de razão. E mas depois eu ouvi a esposa dele, que era uma mulher muito emocional, recebendo o Espírito Santo e era muito calada na dela e mas ela não falava muita coisa, mas depois só orava em línguas. Quando ele foi cheio, ele é muito calado e reservado e começou a dançar igual doido. Glória a Deus mesmo. E, mas é aquilo. Ouvimos essas coisas e às vezes formamos opiniões que estão totalmente erradas. Totalmente erradas. Tinha um amigo muito querido que ele foi salvo e tinha vindo de uma casa que tudo que podia ser feito de errado, eles sempre faziam. E mas o Senhor o salvou, encheu ele do espírito. Ele ia para a igreja do meu pai. Era um jovem que amava a Deus, mas faleceu mais ou menos 15 anos atrás. De qualquer maneira, quando ele orava em línguas, parecia uma metralhadora, igual uma metralhadora. E na realidade eu me perguntava: será que isso aí é da carne ou será que é real? Eu não falava isso para ele, nem outra pessoa, mas eu pensava isso. E um dia o Senhor falou comigo e disse: A vida dele está limpa? E eu falei: Senhor, está sim. A vida dele é limpinha. E ele disse: É só isso que você precisa saber. Mas passaram-se 20 anos e estávamos morando longe na época. E eu estava lendo um jornal, sentado na varanda. Eu estava em casa naquela época. E então o jornal estava ligado e o Walter Cronkite estava falando do novo membro que tinha sido admitido nas Nações Unidas. Ele ia falar agora, ele ia começar a falar e alguém ia interpretar a língua dele. E quando ele começou a falar, ele era idêntico com o que o meu amigo
falava como uma metralhadora. Eu joguei o jornal pro alto e falei, meu Deus, porque eu questionava, será que é real? Mas era real, muito real. Muito bem, leia de novo, por favor, o versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Como homem, Cristo precisou do Espírito Santo, como nós também precisamos. De fato, tudo o que ele fez foi pelo poder do Espírito. Temos que parar aqui por um instante. Todo milagre que Jesus fez não foi feito como Deus, mas sim como o homem Cristo Jesus, cheio do Espírito Santo. Tudo foi feito pelo poder do Espírito Santo. É o que ele está nos dizendo aqui. Então pode acontecer hoje também. Bem, acontece sim, constantemente. Esse ministério aqui aconteceu não porque o homem decidiu fazê-lo, mas através do poder do Espírito Santo. E é disso que eu estou falando, é o que a igreja precisa. Precisamos de algo de fora desse mundo. E aquilo que é desse mundo não pode mudá-lo. O tempo acabou e muito obrigado por estar conosco hoje. Vamos continuar no próximo programa falando de opressão e depressão. Precisamos olhar para isso aqui. E acho que talvez vamos te dar algo que vá te ajudar. Então, diga a seus amigos sobre o estudo na palavra também. Nós te amamos, Deus te abençoe, obrigado por estar conosco e até a próxima. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com. Experimente a diferença. O objeto da fé deve ser Jesus Cristo e Ele crucificado. Uma mensagem, uma rede. Quando o incrédulo enfrenta o medo, ele não tem nada para se apoiar. Em todo o mundo. Confie em Deus, coloque Ele em primeiro lugar e Ele vai cuidar de todas as suas necessidades. A mensagem da cruz. Ele é a única resposta. Abrindo caminhos. Só existe um líder da igreja e é Jesus Cristo. Esta é a SBN. Senhoras e senhores,